Seu empreendimento ir bem, você tem que ter método. Então vamos falar de método? Vamos. Método é o terceiro dos três, né? É o 3 de 3. É o último pacote que eu coloquei no livro que eu escrevi. Eu peguei e falei de método. Se você quer atingir um sucesso na sua empresa, você já ter definido um projeto pessoal de empreendedorismo, então precisa de método. Uma das coisas que eu percebo é o seguinte, é que vamos somando o que eu já falei, hábito, comportamento, método. Será que poxa, mas precisa de tudo isso? Então eu vou te passar uma sugestão. Será que muita gente segue isso? Não segue não. Gostaria que fosse mais, tá? Eu tenho consciência disso, é pouca gente. Vou te dar um número, tá? Esses números podem estar desatualizados, mas eles não estão muito fora disso não. Você sabe quantas famílias do Brasil ganham acima de R$29 mil por mês líquido? Entendeu? Familiar, renda, menos de 1%. Menos de 1%. Tá? Então significa o quê? Tá? É pouca gente mesmo. Tá? É pouca gente. Acredito que com várias pessoas que têm hoje trabalhado o elemento empreendedorismo, eu diria até que a gente tem uma expectativa de elevar esse percentual. Mas você sabe por que esse percentual ele não cresce mais? É porque o crescimento ele é um elemento interno. Não tem como eu, por exemplo, fazer alguém querer crescer. Você entendeu? Isso não tem como. É interno, tá? Eu sempre gosto de falar, quando eu não tinha nem bicicleta, não foi um dia que caiu a ficha. Falei, meu Deus do céu, né? Eu tenho que tomar providência, tá? Então foi um despertar interno, tá? E depois foi desenvolver. Vocês podem perceber que eu falo muita coisa, tá? Mas como é que tá isso, tá? Foi decorado? Eu nem sei se a palavra certa é decorado, mas foi aprendido ao longo da vida, ao longo do tempo. A gente vai, tá? Eu li muito, leio muito, escuto muito, agora tem podcast, escuto o tempo todo, tá? Então, é uma coisa que hoje eu faço, na verdade, me dá muito prazer fazer isso, tá? E compartilhar isso. Então, eu acredito que método, tá? Eu coloquei várias metodologias, né? Várias formas de se fazer a coisa, vários passo a passo, tá? Tem que aprender? Sim, tem que aprender, tá? Mas é isso, tá? Eu sei que não são muitas pessoas, não. Gostaria que você fosse uma dessas, tá? Porque tem muitos que não... não, mas eu não gosto do Levi. Cara, não tem problema não, tem outros que também, né? Muito melhores que eu também. Se ela é igual, é muito relativo, tá? Agora tem uns que às vezes falam assim, não, mas se deu certo pra ele, eu quero pra mim também, entendeu? Sangue no olho, vida que segue, e vai aprendendo comigo e com mais outras pessoas, tá? Não pode ficar assim, batendo cabeça, entendeu? Tem que ter uma direção. Método ajuda muito isso, tá? Uma coisa que eu tenho percebido é que métodos, tá? Eu poderia falar com vocês a respeito de métodos. Me veio à cabeça aqui que quando nós criamos empresa e eu passei a empresa cresceu, certo? E agora como é que faz? Como é que faz para controlar o dinheiro? Veja bem que eu fui preocupar em aprender a controlar dinheiro quando o dinheiro apareceu. No meu caso foi o contrário, tá? Eu nem era do ramo, tá? Mas eu não sou contador. Mas então na hora que eu vi que eu precisava aprender a controlar dinheiro, eu contratei um contador na época. E o contador também não sabia muito na época não. Aí ele foi se especializando em contabilidade gerencial, tá? E à medida que ele ia especializando, ele ia me ensinando, tá? Ele ia me ensinando, ele ia fazendo e me ensinando como é que eu fazia a leitura, tá? E com o tempo, aí depois eu aprendi, entendeu? Aí eu já sabia como é que controlava, eu já sabia ver o número da empresa. Então, é uma coisa assim mais técnica, né? Mas se você não conhece isso também não tem problema, tá? Então, eu aprendi a analisar a demonstração de resultado do exercício, não a fazer exatamente, até porque eu não precisava nem fazer, eu tinha condição, eu pagava alguém para fazer,
E não é o contador que dá satisfação para o governo que eu faço. Não, era um contador para resolver o meu problema. Contabilidade gerencial, porque a empresa cresceu muito, eu tinha condição de fazer isso, né? Fazia até lucro real, inclusive, tá? Bem, a contabilidade era muito, vamos dizer assim, ela era bem sofisticada, tá? Então eu aprendi, certo? Aí você fala, mas tinha condição de você fazer a gestão da empresa sem conhecer contabilidade? Cara, eu vou te falar que não. Eu posso até não ser a pessoa que faz, mas eu tenho que saber interpretar aquele punhado de papel, eu tenho que saber entender aquele método que eles usam e, muito mais importante, eu tenho que saber tirar o proveito daquelas informações, entendeu? Eu tenho que saber tirar o proveito daquilo ali. Aí eu aprendi. Uma outra coisa que eu aprendi quando as empresas crescem é fazer análise de balanço patrimonial. E eu fazia mensalmente análise de balanço patrimonial. Porque eu vejo de vez em quando, nossa, que eu, tipo assim, eu fico até chateado de ver algumas coisas assim. Por exemplo, uma empresa que ela tem 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, ela cresce o passivo trabalhista. O que é o passivo trabalhista? Uma hora vai ter que pagar essa pessoa, tá? Existe pagar os direitos trabalhistas de alguém. Eles crescem como da empresa e não está no balanço. A empresa não sabe qual que é o tamanho da dívida que ela tem, que uma hora parte dessa dívida ela vai ter que ser quitada, entendeu? Tá? Isso não é considerado. Vamos pegar um outro exemplo também, que é o seguinte, a depreciação. Às vezes tem um punhado de equipamento lá que, olha, eu paguei tanto, mas quanto que vale isso hoje? Ah, nem sei. Daqui a pouco eu vou ter que comprar outro, não vai ter o dinheiro para comprar. Entendeu? E isso tudo tem método. Você entendeu? Eu estou te falando que tem método que permite você não ter surpresas, tá? Então eu estou colocando para você um exemplo. Eu coloquei um método na área financeira, tá? Mas a gente tem método para gestão, tem método para vender mais, tem método para liderar pessoas, tá? Então, o que eu fiz no meu livro em relação à questão do 3º capítulo? Eu peguei os principais métodos, tá? Na verdade, eu já apliquei um outro método dentro do meu, que é o tal do 80-20, é a lei de Pareto. Na prática seria o seguinte, 20% das coisas que você faz, elas são responsáveis por 80% do resultado. Então o que eu fiz? Quais são os 20% dos métodos que são importantes e que são responsáveis por 80% do sucesso das empresas? Eu fui lá, peguei e escrevi. Ué, aplicando o método, né? Tá vendo? Eu fui lá e peguei e escrevi, tá? Eu escrevi. Ah, mas Levi, mas você não colocou tal método? Não, porque eu nunca usei, nunca me fez falta, tá? Aqui para você eu já falei um que eu usei e uso muito. A demonstração de resultado do exercício eu utilizo muito. E o balanço patrimonial. É claro que quando você está em empresa que não está começando agora, que não tem dinheiro ainda e não tem muito tempo, eu diria para você o seguinte, balanço patrimonial para você deixa essa palavra aí, uma hora, na hora que você já tiver mais fortinho, você pega e fala, eu vou dar uma pensada naquilo que o Levi falou, agora eu já acho que eu tenho que ter na minha empresa também isso, né? Mas na largada, tá? Se você tiver um controle financeiro mensal, você já tá, vamos dizer assim, você já tá de bom tamanho, tá? Porque tem gente que nem isso tem, tá? Mas também tem um detalhe, igual eu falei no início, não tem, mas também tem muita gente, 1% das famílias brasileiras ganham mais de 29 mil reais, aí você já percebe realmente que, o que aconteceu? Cadê os hábitos, cadê os comportamentos, cadê os métodos, entendeu? Então tá faltando essas coisas aí. Outra coisa também, tem método, olha só, tem método que te ensina a ser eficiente, tá? Tem método que te ensina a ser eficiente, tá? Então tem método que te ensina, primeiro você planeja, aí você faz, você verifica, tá? Mede resultado, depois você faz o quê? Pega esse primeiro ciclo e faz ele de novo. Isso tem método, tá? Isso é um método que muita gente utiliza, tem uns inclusive que usa, nem sabia que era método, já faz isso, propósito de vida, ele já tem esse método, e depois se eu pegar e falar para essa pessoa, eu nem sabia, eu faço isso há muitos anos, eu não sabia que isso era ensinado em faculdade, por exemplo,
Porque na verdade tudo aquilo que eu estou falando é o seguinte, hábitos e comportamentos normalmente não fazem parte do mundo acadêmico. Projeto de vida, projeto de futuro, assim, você fazer o seu. Às vezes as pessoas na faculdade, se você procurar, a maioria quer arrumar um emprego bom. Mas eles não querem ser o empregador bom. Porque eles acham, às vezes nunca pensaram nisso. Acham que isso não é para eles. Eu, por exemplo, eu nunca imaginei que um dia eu tive até 70 funcionários, eu nunca imaginei que um dia eu fosse ser empreendedor. Um dia eu fosse ser patrão de alguém. Eu sempre imaginava eu como ter um bom patrão. Eu queria trabalhar para alguém, eu queria segurança, eu queria garantia, tá? E até que um dia eu despertei que eu podia ser essa pessoa que eu sonhava ter como patrão, tá? E ser o patrão de alguém. Então, aí evidentemente, então, foi precisar adquirir alguns métodos para controle financeiro, alguns métodos para aperfeiçoamento de gestão, alguns métodos para liderança de pessoas, tá? As pessoas são lideradas, tá? E existe algumas técnicas para se fazer a gestão de pessoa. A primeira delas é entender de gente, é gostar de gente. Dificilmente um empreendedor vai crescer se ele não gosta de pessoas, se ele não entende pessoas. E tem método para isso, tá? Então no terceiro capítulo eu peguei e dediquei a não colocar muito método, porque senão ia ficar um negócio, eu tenho que ensinar a pessoa a ser eficiente. Vocês não, quem me segue, não está querendo ser um administrador de empresa dos outros, ele está querendo ser um administrador da empresa dele. E eu diria para você também o seguinte, na hora que você aprende, quando você é muito pequenininho, você faz. À medida que você cresce, você pede alguém para aprender e você delega, tá? Agora tem um detalhe, você tem que saber como é que funciona. Por quê? Para você poder conferir se o peso não está pouco, se o peso está sobrecarregado. Se você sobrecarregar alguém que é muito bom, um colaborador, ele vai embora. Se você não colocar uma quantidade de serviço, deixar ele com muita folga, provavelmente isso vai atrapalhar, vai ter tempo para ficar conversando, vai atrapalhar o clima organizacional, vai ficar falando demais, vai ficar contando história, vai ficar hoje em dia mexendo nas redes sociais, tá? E outra coisa, fica caro para você, né? Acredito que você não tem empresa dinheiro suficiente para pagar alguém para ficar sem fazer nada, tá? Então existe formas, métodos de liderar pessoas que a gente pode de alguma forma entender essa dinâmica, tá? Então métodos são muito importantes. Mas eu diria para você que você não tem que aprender todos, você tem que aprender os importantes, tá? Os importantes métodos, tá? Porque senão fica aquele negócio, você é um conjunto, tipo uma coxa de retalho. Você sabe um pouco de tudo e não consegue ganhar dinheiro. O que adianta isso? Então não é assim que funciona. Eu tenho que saber aqueles métodos que me levam onde eu quero. E eu quero um propósito, um sucesso da minha empresa. Tem alguns métodos que você tem que saber. Fiz questão de colocar isso, né? Então eu fiz um trabalho de pegar hábitos, comportamentos e métodos e colocar numa sequência de 3 pilares. Aquilo que eu entendo que é importante para o empreendedor, o que ele precisa. E isso você não acha pronto, tá? Infelizmente não acha pronto. Eu não achei pronto. Na verdade, por isso até que eu construí. Falei, deixa eu fazer tipo uma cartilha para alguém que é empreendedor, para ele ter como, tipo assim, livro de cabeceira e orientar a vida dele. Então, fique de olho nos métodos e fique de olho nas minhas postagens, que eu vou estar falando muito de método. Quando eu for falar de método, eu vou destacar os principais métodos que eu considero que vai fazer diferença na sua vida, rumo àquilo que você deseja para você e para sua família. Dica do dia, me acompanhe para mais dicas.